Fala minha tropa, sejam todos muito bem-vindos a mais um Palpite do Bruxo. Hoje analisando os jogos dessa terça-feira, terçou aqui no canal Daquele Jeito. Tô gravando esse vídeo 1h da manhã, horário que eu cheguei em casa para gravar. Responsabilidade e compromisso diariamente aqui com vocês. Estamos num resultado magnífico aqui no canal. De todos os bilhetes aqui desse mês, 17 greens contra 6 reds nos bilhetes prontos. Os palpites, a maioria tá sendo chuva de green. Só tenho a agradecer a cada um que comenta nos meus vídeos, que deixa aquele like, que fortalece de certa forma. Porque é por vocês que eu faço isso aqui. 1h da manhã eu tô gravando por vocês. Pessoal que não gosta sempre vai ter. Mas é vocês que de certa forma reconhecem e me apoiam de alguma maneira que faz o trampo valer a pena. Vocês são meu combustível de fato. Há 2 anos atrás trabalhava como motoboy. Hoje eu vejo quantas pessoas eu ajudo. É fantástico, sinceramente é fantástico. Muito obrigado de coração a cada um de vocês. Muito obrigado mesmo. Amo cada um de vocês que comentam e me ajudam aí de alguma forma a melhorar todos os dias por vocês. Fechou? Se vocês gostarem dos meus palpites, só deixa aquele like, se inscreva no canal se não for inscrito. Já é o 4º bilhete seguido aqui que bate no canal para vocês. Então vou sempre, pessoal, nem todo dia a gente vai conseguir forrar. Mas vou sempre, pessoal, todos os dias eu vou tentar trazer para vocês os melhores palpites. Tá bom? Vou mostrar o resultado que a gente teve aqui no domingão. Chuva de green, a maioria dos jogos a gente gabaritou todos os cenários que eu trouxe para vocês. Na Bundesliga, o jogo do Freiburg, os 3 cenários bateram. Jogo aqui do RB Leipzig foi um dos únicos heads que a gente tomou. A gente foi para menos 7 cartões, teve 10 cartões. Teve aqui na Premier League o jogo do Newcastle com o Tottenham, a gente gabaritamos 3 cenários. Jogo do Barcelona com o Atlético de Madrid, os 3 cenários. Jogo do Milan, também os 3 cenários. Jogo da Juventus, os 3 cenários. Jogo do Inter e do Flamengo pela Série A do Campeonato Brasileiro, os 3 cenários. Meu Inter venceu, graças a Deus. E o outro head que a gente tomou foi no jogo do Vasco, que a gente foi para menos de 3,5. Esperava que fosse um jogo mais parelho, no final foi 2-2. Foi um jogo parelho, mas eu esperava que fosse com menos gols. No final foi 2-2, foi aí os 2 heads que a gente tomou. O restante foi chuva de green. Então a gente está vendo aqui numa sequência fantástica. Tem aqui no balanço de métodos, ó, 82% de assertividade, 385 palpites feitos para vocês até o momento, 318 deram green, de 385, apenas 67 deram red. Muito bacana o nosso resultado, vou sempre tentar trazer os melhores palpites para vocês, fechou? Quem quiser essa planilha aqui disponível, tem vídeo no canal ensinando vocês a baixarem, a utilizarem para vocês desenvolverem os métodos de vocês. Já falei demais, desculpa aí se eu me prolonguei, pode rodar a vinheta que a gente vai analisar os jogos agora dessa terça-feira. Bom pessoal, vamos começar pelo primeiro jogo aqui, jogo do Girona versus o Real Madrid, odd 6 para a vitória do Girona contra uma odd 1,57 do Real Madrid. O sistema ofensivo do Real Madrid é mais forte, tá melhor colocado, o Girona está em 11º, o Real Madrid está em 2º aqui na classificação, mas em questão dos últimos jogos, o Girona em casa vem se recuperando muito bem. Se a gente até dá uma olhada antes da classificação, ó, o Girona em casa, tropa, vem de 4 vitórias e 1 derrota. Vai ser um jogo embaçado para o Real Madrid e é o que eu prevejo. O Girona em casa aqui está se recuperando bem. Só perdeu para o Atlético de Madrid, que é um dos primeiros colocados também da classificação, e perdeu por apenas 1-0. Então aqui eu achei talvez uma cotação interessante para a gente operar under, principalmente pelo fator do Real Madrid jogar fora de casa. O Real Madrid fora vem de 3 vitórias, 1 derrota e 1 empate. Os últimos 5 jogos, apenas um passou de 3,5. E nenhum deles passou de 4,5 gols. Então vou trazer 2 cotações para vocês. Se a gente der uma olhada na classificação, o Real Madrid está em 2º, como eu falei. 30 jogos, venceu 20. Empatou 5 e perdeu 5. Fez 63 gols em 30 jogos, uma média bem interessante de gols marcados. E sofreu 24. Gols sofridos abaixo de 1 gol por jogo. E o Girona em 11º, 30 jogos, venceu 10, empatou 8 e perdeu 12, fez 44 gols em 30 jogos e sofreu 43. Média bem semelhante de gols marcados e gols sofridos. Odds interessantes para vocês, vamos lá. Menos de 3,5 como a gente olhou ali, é um cenário que me atrai. Real Madrid vai jogar fora de casa contra uma equipe que está se recuperando muito bem. Menos de 3,5, a cotação está 1,50. Essa odd 1,50 é até uma odd interessante para uma operação simples. Mas quem quiser garantir para um bilhete legal com escanteios e cartões, vai para o menos de 4,5. É uma cotação 1,20. Tá numa cotação bem interessante esse menos de 4,5. Para mim tem valor aqui para computar com escanteios e cartões. Fechou? No cenário de escanteios, o Girona tem uma média de 3,9 escanteios, uma média baixa. E o Real Madrid 4,2.
eu operaria aqui para menos 13 e menos 14. Vou computar para garantir menos 14 escanteios, mas quem quiser dar uma arriscada um pouco maior vai para menos 13. Isso que eu estou jogando a linha bem lá para cima. Então quem quiser pegar numa cotação melhor, vai para menos 13, menos 12, no máximo até menos 12, porque pode ser um jogo que dê bastante escanteios pelo fator do Real Madrid jogar fora de casa. Então se começar o jogo perdendo, vai pressionar muito a equipe do Girona. Por isso que eu estou falando para vocês menos 14, para dar uma garantida. Tá bom? Pode ser que esteja com uma cotação interessante. Se tiver muito baixa, vocês vão para menos 13. Fechou? E no cenário de cartões, 2,2 cartões do lado do Girona contra 2,3 do lado do Real Madrid. Eu operaria aqui para under, menos 8 cartões. Acredito que seja jogo para menos de 8 cartões. Fechou? Nosso próximo jogo é pela Premier League, jogo do Aston Villa versus a equipe do Fulham. Odd 1,75 para a vitória do Aston Villa contra o odd 4,50 do Fulham. O Aston Villa vem se recuperando muito bem na competição, estava uma equipe muito inconsistente, mas nos últimos jogos vem surpreendendo, vem tendo bons destaques ali nos últimos jogos. A equipe do Fulham é uma equipe forte, é uma equipe ligeira, duas equipes com características, do meu ponto de vista, semelhantes, duas equipes que gostam de jogar pelo meio de campo ofensivo, depois distribuem as bolas pelas laterais, gostam bastante de lançamentos também. Para mim, esse cenário pode ser que seja cenário para mais de 1,5, mas também vejo cenário para under goals. Se a gente der uma olhada aqui no H2H, ó, o Aston Villa em casa vem muito bem, se recuperando muito bem, 4 vitórias e uma derrota, só perdeu para o Arsenal por 4-2, e fora aqui a equipe do Fulham vem de 3 derrotas e 2 vitórias. Os últimos 5 jogos do Fulham fora, todos eles deu mais de 1,5, é um cenário que me agrada. E o Aston Villa em casa, todos eles, menos esse aqui contra o Crystal Palace, deu mais de 1,5. Então, dos últimos 5, 4 de 5 deu mais de 1,5 gols. Para mim, é jogo característico para mais de 1,5. Vejo o cenário para jogo aberto, pelo sistema das equipes serem bem semelhantes e precisarem muito do resultado. Se a gente der uma olhada, ó, o Aston Villa está em sexto, 32 jogos, venceu 15, empatou 6 e perdeu 11. É um jogo importante para o Aston Villa porque está com 51 pontos. Se vencer, vai a 54. Então pode ser que tire aqui o lugar do Tottenham em quinto colocado. 45 gols marcados em 32, tem uma média interessante de gols marcados e sofreu 41. E o Fulham em nono colocado, 31 jogos, venceu 13, empatou 6 e perdeu 12. 44 gols marcados em 31 jogos e sofreu 42. Tá com 45 pontos, se vencer vai a 48. Para mim é jogo para mais de 1,5, duas equipes que têm uma média interessante de gols marcados e de gols sofridos. Bem semelhante, acima de um gol de gols marcados e de gols sofridos. Para mim é jogo para mais de 1,5. A odd está 1,29. A gente vai aí para mais de 1,5 gols no jogo do Aston Villa com o Fulham. No cenário de escanteios, o Fulham tem uma média de 3,9 escanteios e o Aston Villa 4,2. Eu operaria para mais de 6 escanteios. E no cenário de cartões, 1,2 do lado do Aston Villa contra 3,2 do lado do Fulham. Aqui para mim é jogo para menos 7 cartões. Próximo jogo aqui, tropa, às 17 horas o Real Betis enfrenta o Real Sociedade. Odd 3,30 para a vitória do Betis contra uma odd 2,20 do Real Sociedade. Real Sociedade vem com uma consistência um pouco melhor, tem um PPJ um pouco melhor que o do Betis, mas o Betis jogando em casa é um time forte. Aqui para mim é cenário para under. A equipe favorita vai jogar fora de casa, é uma equipe um pouco mais consistente, mas vejo um jogo muito difícil porque a equipe do Betis costuma aí ter bastante equilíbrio jogando em casa. Se a gente der uma olhada aqui na classificação, o Real Sociedade está em quarto, 30 jogos, venceu 16, empatou 6 e perdeu 8, fez 39 gols em 30 jogos e sofreu 29. Já o Betis, 30 jogos, venceu 14, empatou 6 e perdeu 10. 39 gols marcados em 30 jogos, sofreu 33. Duas equipes com médias de gols bem semelhantes, 39 gols marcados as duas, o Real Sociedade 29 gols sofridos e o Betis 33. Basicamente um gol sofrido por jogo, para mim é jogo para menos de 3,5. Se a gente der uma olhada aqui no H2H, os últimos 5 jogos do Betis em casa, a maioria deu menos de 3,5 gols, tirando o último jogo que foi 3-1 contra o Espanhol. E fora que o Real Sociedade, os últimos 5 jogos deu menos de 3,5. Os últimos 5 jogos fora do Real Sociedade não são muito alegres, hein? São jogos tristes, jogos difíceis aí o Real Sociedade pegou, perdeu 4 jogos, empatou 1. Talvez aí um favoritismo ao Betis jogando em casa, mas eu iria para menos de 3,5. Eu iria para menos de 3,5, até porque a odd está favorável ao Real Sociedade, então não vou me arriscar em fazer nada a favor do Real Betis. Eu iria aí para menos de 3,5. Vamos dar uma conferida na odd. Odd 1,22. Eu faria esse menos de 3,5 gols aqui no jogo do Betis contra o Real Sociedade. No cenário de escanteios, o Betis tem uma média de 4,4 escanteios,
e o Real Sociedade 3,6. Eu operaria aqui para mais de 5 escanteios. Jogo parelho, para mim vai ser jogo para bastante escanteios. Eu iria para garantir mais de 5. Quem quiser dar uma arriscada um pouco maior vai para mais de 6. E no cenário de cartões, 2 cartões do lado do Betis contra 2 cartões do lado do Real Sociedade. Aqui para mim é jogo faltoso, jogo para mais de 3 cartões na partida. Bom, minha tropa, próximo jogo aqui às 20 horas da noite, jogo do Paysandu versus o Fluminense. Fluminense jogando fora e o Paysandu jogando em casa. Esse jogo, sendo muito sincero para vocês, vejo o jogo para gols. O Paysandu precisa ir em busca do resultado, vai deixar o time mais exposto e o Fluminense pode aproveitar muito bem os contra-ataques. Então o sistema defensivo do Paysandu vai ter que ser muito forte para segurar o Fluminense nos contra-ataques. Veja um jogo para gols. O Paysandu tem que ir em busca do resultado, tentar um empate aí, porque o Fluminense abriu o primeiro jogo por 3-0 de vantagem. Então o Paysandu ele vai ter que abrir o jogo, consequentemente eu acho que vai sofrer nos contra-ataques, é jogo para mais de 1,5. Não tem outro cenário a não ser esse. A vitória para o Fluminense é 1,44, é um odd interessante, contra o mod 6,50 é o Paysandu. Se a gente der uma olhada aqui, a maioria dos jogos do Paysandu em casa dá poucos gols, vem de 3 vitórias, 1 derrota e 1 empate. Mas nesse caso, para mim, é jogo para mais de 1,5. Os últimos 5 jogos, apenas 2 deu mais de 1,5 gols. Mas fora o Fluminense, é uma equipe aqui muito boa. 3 vitórias e 2 derrotas. A maioria dos jogos deu mais de 1,5. Todos eles, na verdade, deu mais de 1,5 gols. Para mim, é jogo para mais de 1,5. Se a gente der uma conferida aqui na odd, o mais de 1,5 está com uma cotação 1,21. Um odd interessante para a gente operar para mais de 1,5 gols aqui na partida. No cenário de escanteios, o Paysandu tem uma média de 5 escanteios por jogo e o Fluminense 7. Eu operaria para mais de 6 escanteios tranquilamente. E no cenário de cartões, 2,9 do lado do Paysandu contra 2,4 do lado do Fluminense. Para mim é jogo para mais de 3 cartões. Para finalizar nossa rodada aqui dessa terça-feira, tropa, tem o jogo às 9h30, Atlético Paranaense versus o CRB. Primeiro jogo, o CRB venceu por 1-0. Não tem outro cenário a operar. O Atlético Paranaense jogando em casa, odd a 1,36. É uma odd baixa, mas para o pré-live é o que eu faria para tentar computar alguma coisa com escanteios e cartões se abrir. Não sei se Copa do Brasil abre o cenário de cartões. Na Betano provavelmente abra, mas na Bet365 não. Mas eu vou computar o cenário de cartões aqui também para vocês. Vejo a vitória seca do Atlético Paranaense. Jogando em casa, vem em casa muito bem, se a gente der uma olhada, ó. Vem aqui de 4 vitórias e 1 empate. Em casa é embaçada a equipe do Atlético Paranaense. Fora o CRB, vem de 3 derrotas e 2 vitórias. O Atlético Paranaense está em desvantagem. Vai ter que mostrar futebol para vencer aqui o CRB. Então, para mim, não tem outro cenário a não ser a vitória seca do Atlético Paranaense. Por mais que a odd esteja baixa, eu vou me arriscar com aquela odd 1,36 na vitória seca ao mandante. Então, a gente vai na vitória seca ao Atlético Paranaense com uma odd 1,36. Fechou? No cenário de escanteios, o Atlético Paranaense tem uma média de 5,2 escanteios por jogo e o CRB 4,3. Eu operaria para mais de 6 escanteios. Quem quiser operar para mais de 4 escanteios a favor do Atlético Paranaense, porque precisa pressionar mais, por sua conta e risco. Mas eu vou contar para vocês mais de 6 escanteios. E no cenário de cartões, 1,3 do lado do Atlético Paranaense contra 2,4 do lado do CRB. Eu também operaria para mais de 3, porque aqui é um jogo decisivo. Para mim vai ser um jogo muito tenso, pode ser jogo para mais de 3 cartões. Era isso que eu computaria para vocês operarem em pré-live nessa terça-feira. No bilhete pronto, como que a gente vai? Menos de 4,5 gols no jogo do Real Madrid, mais de 1,5 gols no jogo do Aston Villa e mais de 5 escanteios. Forma um bilhete com odd 1,62. Odd interessante para a gente operar nessa terça-feira. Cautela, sigam a gestão recomendada aqui no canal de no máximo 3% do capital de vocês por bilhete pronto aqui no canal. É a indicação do bruxo para vocês terem uma boa gestão de banca aqui no canal. Fechou? Tamo junto e até o próximo vídeo. Valeu!